Para ter uma ideia, eu levava minhas crianças de catequese para fazer passeios no Cemitério Soledade, que é um patrimônio tombado, inclusive aqui da nossa cidade, maravilhoso. Eu dava aula de História da Arte lá dentro para eles. E como era a reação das crianças estar num ambiente que geralmente elas temem, que é um cemitério? Não, é muito engraçado. É engraçado. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos, acho que é bom até eu me apresentar, não sei se todo mundo sabe, eu sou filha da Paula, sou a Bárbara, só complementando logo, fazendo uma rápida apresentação sobre a minha formação. Eu sou formada em Engenharia Civil, sou formada em Economia, eu me formei nas duas ao mesmo tempo. Uma foi para agradar meu pai, uma foi para agradar meu avô, mas eu sempre fui das exatas. A mamãe é das humanas, então a gente meio que se complementa. Ela é muito dessas análises, artes, e eu sou um pouco mais objetiva. Da escrita. Eu sou um pouco mais direta e objetiva. Mas no final convergiram para o mesmo Convergimos para a pedagogia, complementares, exatamente. né? Então, assim, com essa questão dos meus filhos, a gente sempre tentou fazer algo diferente do que a gente vinha encontrando nas escolas hoje em dia, ou até mesmo de criação de pais. Eu via que muitos pais não falavam sobre a morte com as crianças, como se as crianças não fossem entender, mas as crianças, elas são muito inteligentes, a gente não pode subestimar a capacidade delas de entender. Então, se você trata um assunto de uma forma assim, como se fosse algo que ela não pode ainda, não tem ainda a capacidade, ou então é algo assim meio que escondido, não se fala muito sobre o assunto, ela vai ter um receio daquele assunto. Mas se você trata com naturalidade, o que de fato a morte é natural, todo mundo vai morrer, para a criança fica natural. Então, assim, meus filhos, por exemplo, nunca tiveram medo de ir ao cemitério. Pelo contrário, pedem para a mamãe para ir para o cemitério. Já até que o cemitério é meu. Vovó, olha teu cemitério. Eu já ganhei um cemitério. E o cemitério, mas ele é um repositório de belas artes, né? História. Tudo. Você consegue entender a história de uma cidade, né? Quem foram suas referências? Tudo, as questões sociológicas, arqueológicas. Então, é assim, uma interdisciplinaridade muito grande. Inclusive, especificamente nesses que eu estudo, que são os cemitérios do século XIX, a gente consegue entender muito de uma sociedade, de uma época, dos costumes, visitando esses cemitérios, né? E quando eu propus para os pais levar... Exceções foram os meus netos, porque também já foram criados nesse ambiente. Já é outra situação. Mas muita criança e muito pai disse, olha, eu prefiro que meu filho não participe dessa aula. E eu disse, por quê? Porque eu tenho medo dele se traumatizar, de alguma coisa. Aí eu disse, vamos fazer um acordo? Eu vou conversando, ele vai lá na entrada do cemitério e eu vou conversar com eles. Porque, assim, a morte é a maior das certezas. A Bárbara acabou de dizer, né? A gente sabe que vai morrer. Mas também é a maior das incertezas. Ninguém sabe quando vai morrer. Nem como. Nem como. Né? Então, quando a gente mais se aproxima... de certa forma, você se entende, se acalma com isso. O problema é o distanciamento. E o homem da contemporaneidade, ele preferiu se afastar voluntariamente. É claro que a pandemia veio e aproximou esse homem do confronto. Você é mortal, você pode morrer a qualquer hora. Mas até antes da pandemia, da Covid-19, a gente via que era comum as pessoas nem quererem falar nesse assunto. Não quero alguém dizer, vou comprar um túmulo. Não fala nisso. Deixa dá azar. Dá azar. Tu morres logo. É como se a pessoa morresse logo. Como se fosse antecipar a hora só por pensar. Diferente do homem do século XIX. Eles deixavam tudo escrito. Olha que maravilha. Como eles relacionavam com a morte. Eles achavam que é uma coisa tão próxima que ele não temia a morte. Já o contemporâneo teme. Por quê? Porque ele viu aquilo como uma falha. Como se eu não conseguisse vencer. Como se eu fosse falível. Né? A minha estrutura morre, e isso como se fosse uma perda, de sentido de, na competitividade, eu fosse mais fraco que o outro que conseguiu sobreviver. E, ao mesmo tempo, esse distanciamento de evitar tocar nesses assuntos virou um tabu. A morte virou um tabu. Em vez, às vezes, se conversava-se abertamente de questões sexuais, mas não de morte com criança. E a gente vê que é danoso, é um absurdo, danoso. Né? E fico inventando umas coisas. Eu até dizia para os meus alunos, eu dizia assim, gente, olha que coisa mais angustiante eu chegar para uma criança que amava o seu avô e dizer que o avô virou uma estrelinha. Isso que eu ia falar justamente. Não é? Né, dos meus filhos. O meu filho sempre foi muito bem resolvido, né? Eu falo do mais velho, que é o que mais conversa, que já passou mais velho é o Miguel? O mais velho é o Miguel, tem 6 anos, eu tenho a Ana de 4 e o Jorge de 1, né? Sou mãe de 3 filhos. E ele fala muito isso. Eu dizia, não, o que aconteceu? Não, fulano morreu
E aí só um tio, infelizmente, vamos rezar pela alma dele. Só que quem tem Deus entende o que é a morte. Entende sobre vida eterna. Entende sobre o lugar que nós vamos. Sabem, por exemplo, eu acho que é muito importante explicar para crianças que o inferno existe. Tem o purgatório, tem o céu. Então nós temos um objetivo a alcançar. Quem acha que a morte simplesmente sumir daqui do mundo e desaparecer e não tem Deus... Certamente que vai se desesperar. Claro que vai ficar preocupado. É né? Claro que vai pensar. Imagina uma criança achar que alguém virou uma estrela. Eu até dizia assim, gente, imagina a criança chegando à noite, olha para o céu, tá cheio de avô lá em cima. É assustador até. Tanta estrelinha, tudo isso já morreu. Vai ter briga, né? Tudo Não, aquele é o meu avô. Qual é o não, aquele meu é maior? Né? E, Tinha assim, uma conhecida minha, adulta, que ela disse, porque fulano virou uma estrela. E o Miguel, meu filho, disse, claro que não, ele morreu, ele não virou uma estrela. Aí ela falou, não. Não, e assim, não, seu avô viajou, uma viagem longa. Gente, que coisa difícil de uma criança entender, uma pessoa que gostava tanto. Uma eterna espera, né? Claro. E aí ele imagina, poxa, meu avô gostava tanto de mim, foi embora, não me deu um tchau, não dá sinal de onde ele está, e não... Por que ele me abandonou? A sensação de abandono é muito pior do que eu falar a verdade para uma criança. E é claro que na cabeça dela, ela vai ter o discernimento. A medida dela, ela não vai ter, na sua mente de criança, na sua inocência, ela não vai ter a extensão do que é uma morte. Correto. Mas ela vai, para a idade dela, ter um entendimento. Assim como ela vê que a planta, também um dia a florzinha cai e morre. Tudo tem pequenas um ciclo. coisas. Existe um ciclo, né?